Hello! Titia voltou, meu povo. E é o seguinte, antes de eu entrar nos comentários desse áudio do Vital, eu achei que seria interessante eu fazer aqui a leitura do texto que ele citou, o ceifador. Poderia fazer em separado, mas eu vou fazer agora, porque eu acredito que é importante para complementar aqui esse material que o Vital trouxe. O título que o Vital mencionou, né, nesse áudio, é O Ceifador. E ele escreveu no dia 5 de abril de 2020. E dizia o seguinte: Amados, lembrem-se que nessa época a coisa estava começando a ferver, porque foi em março, né, que a gente viu acontecer aquele fecha-fecha danado. 5 de abril de 2020 aqui. Amados, o final de um tempo simboliza o término da estação das colheitas. As sementes estelares, encarnadas como humanos na Terra, são de fato sementes originadas da fonte criadora da luz divina. Literalmente, semeadas na Terra, para germinar, crescer e no decorrer dos milênios produzir cada semente os seus frutos. O grande semeador da terra, o seu idealizador e governador Cristo Jesus, veio pessoalmente materializado entre suas sementes há 2000 anos, dizer que a colheita estaria próxima. Mesmo passando-se 2 milênios, este tempo é chegado. As primeiras sementeiras já estão com seus frutos maduros. O despertar de consciência representa as espigas maduras do trigal dourado. É o sinal que aquela sementeira chegou ao ponto final de maturação. O trigo já pode ser colhido, mas é necessário que o joio seja retirado, pois ele não deve ficar misturado, a fim de não contaminar as próximas semeaduras num futuro mais depurado. Nem todas as sementeiras amadurecem ao mesmo tempo, e nem todas são ceifadas pelo mesmo ceifador. Haverá uma série deles, que virão, cada um no seu tempo, a fim de que todo o trigo maduro seja aproveitado e todo o joio misturado com ele seja retirado. O ciclo, onde os dois andavam juntos, se encerra aqui. Dentro de pouco tempo, todas as sementes da terra serão colhidas. Cada ceifador fará uma parte. Essa pandemia é o primeiro que chega. O joio, desta vez, é o medo. Dos trigais prontos, o medo que ainda estava misturado está agora sendo depurado para que o próximo ciclo haja apenas trigo sem o joio do medo. Virá o segundo ceifador em breve e retirará o joio da mentira e da manipulação. Esta espécie de joio foi o que mais prejudicou as boas sementes, pois sempre que pôde, lhe tirou os espaços, impedindo que o trigo se desenvolvesse adequadamente. Este joio, na maioria das vezes, cresceu mais que o trigo e lhe tirou o sol e a esperança de bons frutos. Virá também o terceiro ceifador, que irá colocar as últimas sementes, que irá selecionar as últimas sementes, aquelas que se atrasaram um pouco, pois estavam sufocadas pelas sementes do joio da competição, da exploração, do egoísmo, da escravidão através do poder, da dívida e do trabalho extremo. A este tipo de praga será preciso um ceifador mais duro, enérgico e determinado. Será, enfim, o último a ceifar os campos remanescentes. Talvez haja a necessidade da queima da palha a fim de exterminar qualquer vestígio deste joio mais resistente. Amados, vocês que fazem parte das primeiras sementeiras, justamente as que já estão prontas, podem observar de forma consciente como tudo isso se processa e se processará. Que lições estão sendo mostradas às sementeiras que ainda não estão maduras? O que a humanidade está aprendendo com a situação atual? Será que estão entendendo qual a metodologia que está sendo usada pelo primeiro ceifador?
dependendo do aprendizado, daquilo que a humanidade está passando. O próximo ceifador encontrará mais trigo do que joio. Desta forma, a colheita será farta e satisfatória, o que agrada muito o semeador de todas as sementes. Entretanto, ao vir o último ceifador, dependendo do que vai encontrar, talvez não compense a colheita. Se assim for, não lhe restará outra alternativa do que atear fogo à palha. A nova terra precisa estar livre do joio, pois todas as sementes serão puras. A terra regenerada não dará lugar a nada que não seja condizente com os seus propósitos. Nenhuma praga vai poder contaminar as sementeiras futuras. Acabou o tempo de competição. Acabou o tempo do joio contra o trigo ou do trigo contra o joio. Acabou o tempo do engodo. Acabou a dominação e a ameaça das pragas que sempre se intrometeram nas sementeiras. Acabou o tempo em que o joio se beneficiava dos nutrientes da terra, que deveriam ser somente do trigo. Os aproveitadores, oportunistas, estão saindo de cena, finalmente. Uma pena que enquanto o ceifador número 1 está bem em nossa frente, colhendo as primeiras levas, muitos nem se dão conta e continuam a disputar espaço, acreditando que a colheita nunca virá. Mas também aos que abrem os olhos para ver e os ouvidos para ouvir. Estes também estarão prontos quando vier o segundo ceifador, e serão recebidos com júbilo pelo grande semeador, aquele que confiou em cada semente plantada neste lindo planeta azul, que também é chamado Terra. Poderia ser chamado de água, mas é na terra que as sementes nascem, crescem e amadurecem. Eu sou Vital Froze e minha missão é o esclarecimento. Namastê. Só um segundo, gente. É inacreditável, é inacreditável um texto de abril de 2020. Eu me lembro desse texto quando eu li, depois eu fiz releitura, mas esse texto nunca foi tão atual quanto ele é hoje. O segundo ceifador retirará o joio da mentira e da manipulação. Né? Aqui no áudio ele fala da questão do desapego, que é algo que está sendo tremendamente trabalhado, mas não dá para a gente não enxergar claramente esse joio sendo retirado ou exposto. Nunca em tempo algum a gente teve tanta exposição de toda sujeira que sempre permeou a vida da humanidade. E isso acaba abalando muitas pessoas, porque são situações muito desafiadoras, complexas, mas é aquilo que eu falo e eu vou continuar batendo nessa tecla. Isso sempre existiu. Nós nunca tivemos acesso. Se isso é exposto hoje, sinal de que realmente é chegado o fim de um tempo. O terceiro ceifador irá selecionar as últimas sementes, as que se atrasaram um pouco, pois estavam sufocadas por sementes do joio da competição, da exploração, do egoísmo, da escravidão através do poder, da dívida e do trabalho extremo. Ou seja, aqui eu interpreto como aquelas pessoas do nosso entorno, a quem nós amamos e que nos amam e que estão absolutamente cegas e surdas para o que está acontecendo. Por quê? Porque estavam sufocadas pelas sementes do joio de toda a manipulação. Quando ele falou o terceiro ceifador, no meu entendimento é o Apocalipse, me deu até um arrepio. Porque para mim fez um sentido muito grande de que as coisas estejam acontecendo como estão. Então teve lá 2020, o bichinho, agora toda essa situação, e muita gente ainda continua banzando totalmente. Alguns porque realmente
não querem, e outros por conta dessa manipulação total. A esse tipo de praga será preciso um ceifador mais duro, enérgico e determinado. Será, enfim, o último a ceifar os campos remanescentes. Ele disse isso aqui vai fazer 3 anos. Fala aí se esse texto não é atual demais, minha gente. Como todos do Vital, né? Aqui nesse texto, eu vou deixar na descrição o link da página do Facebook onde está esse texto, mas... Minha nossa, eu vou falar o quê? Embora eu fiz várias anotações. Gente, essa coisa do ceifador, é interessante a gente entender o que é, né, antes de tudo. Ele não vem trazer morte, nem destruição, nem absolutamente nada disso, ao contrário. É através dele que as boas sementes, ou, né, o trigo acaba sendo, né, preparado para a colheita. Ele dá aquelas porradinhas que todo mundo está levando, afinal de contas, ninguém aqui é privilegiado, não é mesmo? Agora, é óbvio, como bem disse o Vital, ele não sentiu primeiro. Eu também não. E muitos de nós não sentimos. Esse segundo, na questão do desapego, tem sido, embora já no primeiro muita gente precisou trabalhar o desapego, mas esse agora com certeza está pedindo muito mais. Existe eu diria um senso comum, onde as pessoas estão com muito medo de perder, especialmente o que é material, sem, né, esquecendo inclusive que elas cocriam a própria realidade delas. E o que é de direito do ser, ninguém tira. O que é direito meu, o universo traz. Agora, o que um dia eu tirei de alguém, eu vou ressarcir. Putz, tem um texto do Vital que fala disso. Não lembro o nome, mas tem um texto dele que fala disso. E ele explica exatamente isso que eu falei. Se algum dia, lá atrás, alguém te usurpou, te roubou, tirou de você o que era seu, o universo trabalha bonitinho e traz aqui, ó, na palminha da sua mãozinha. Agora, se você, né, se ao contrário, se você andou metendo a mão no que não era seu, pode ter certeza que a vida vem, ó, e tira da tua mãozinha e joga na mão da pessoinha ou de alguma outra pessoa que também foi prejudicada e você acaba sendo esse instrumento. O Vital disse uma frase aqui que, por sinal, eu até vi hoje numa postagem, eu não sei se foi no Instagram, onde é que foi. Cadê, Marcial? Assim como ninguém passa pelo que não tem que passar, ninguém morre antes da hora. Ou seja, não tem nada fora do plano. Por isso que eu digo, se é meu por direito, vai vir para minha mão. Agora, se não for, eu vou ressarcir. Quando a gente entende as leis espirituais, a gente sabe que isso aqui que ele está dizendo é a mais pura verdade. O problema é que nós estamos altamente contaminados por crenças limitantes, por um Deus que castiga, condena e manda todo mundo arder nos quintos dos infernos. Os infernos? Infernos? Tem plural isso? Também não quero saber, isso não me interessa. Manda queimar lá nas labaredas e pronto. Acabou para todo mundo. Eu vejo a vida melhor no futuro. Eu vejo isso por cima do muro. Aliás, não tem mais muro, o muro foi derrubado, né? Eu vejo, como é que é? Eu esqueci a letra da música. Também isso não é hora de cantar, é hora de falar. Eu vejo tantas pessoas boníssimas, tão perdidas. Posso falar uma coisa aqui para vocês? Se vocês me permitem, é um conselho. Dizem que se o conselho fosse bom, a gente não dava, vendia. Mas eu vou deixar aqui um conselho. Para você que anda desorientado, desacossoado, perdido. Para você que não acredita mais em nada, acha que tudo acabou, que tá todo mundo ferrado. Que anda muitas vezes angustiado, que não consegue vislumbrar um futuro bacana.
Talvez você ache bobagem o que eu vou dizer, mas eu vou dizer assim mesmo. Você já parou para pensar no quanto você pode ser útil? No quanto você ainda tem para doar? Será que tudo que está te acontecendo, todo esse sentimento, não é falta de doar um pouco de amor, de doar um pouco de energia amorosa para as pessoas? Por que eu estou falando isso, gente? Eu acredito, eu sou dessas que tem certeza que ninguém dá aquilo que não tem. Eu não posso, né, doar amor se eu não tenho amor. Eu não posso respeitar se eu não tenho respeito. O fato de muita gente estar vivendo isso é como se nublasse delas o entendimento de que elas podem realizar muitas coisas, inclusive pela melhoria do mundo. Você já parou para pensar em fazer um trabalho voluntário? Não importa o trabalho. Existem tantas formas de se voluntariar num trabalho. Olha, gente, eu vou falar uma coisa para vocês. E quem faz trabalhos voluntários sabe do que eu estou falando. Eu não faço trabalhos voluntários assim, de visitar locais, isso eu não faço. Mas eu faço trabalhos voluntários, dentro das minhas possibilidades. E não há nada mais gratificante do que você tocar almas. Não há. Quando você se propõe a fazer um trabalho de voluntariado, tenha certeza de uma coisa: o maior beneficiado é você. O que você recebe, dinheiro nenhum é capaz de pagar. Quando você doa amor, a avalanche de amor que você recebe é algo assim indescritível. E é algo que preenche a sua alma de tal forma que eu duvido que você não resgate a sua fé. Faz muito tempo que eu estou para dizer isso. Creio que tenha surgido a oportunidade agora. Nós temos que primeiro pensar em nós, estarmos bem para poder cuidarmos dos outros. Mas diante do que eu estou vendo, eu fiquei refletindo, será que essas pessoas não precisam justamente sair um pouquinho delas e começar a olhar para fora e ver o quanto elas podem ser úteis e agregar de maneira tão bela e amorosa para os outros? Fica essa dica, esse conselho para vocês. Então vamos lá, pessoal, né? Dando continuidade aqui. O ceifador é aquele que colhe, é aquele que ajuda no processo. Pô, em 2020, quantos de nós não nos descobrimos verdadeiramente? A partir de 2020, vamos dizer assim, porque tem gente que começou a se descobrir agora, mas tudo isso em função do que aconteceu lá atrás. Então, esse primeiro ceifador, ele cumpriu com a sua função magnificamente. E foi o que o Vital falou, né? Nossa, as primeiras semanas foi tudo muito lindo. Nossa, frases de efeito, coisas lindas, solidariedade, tudo muito lindo. Claro que muito genuínos. Mas dali um tempo começou o quê? As máscaras sendo arrancadas. Estão sendo arrancadas até hoje, só que agora a coisa acelerou. Sabe por quê, gente? Porque não vai ficar mais nada oculto. Para quem acha que a mentira vai prevalecer, que a enganação vai prevalecer, eu vou falar uma coisa para vocês aqui. Vocês me desculpem, vocês estão enganados. Não vai, não. Ah, mas porque o mal ganha, porque só dá o mal, porque o teu foco está no mal. Ah, você fala isso porque você é alienada. Não, eu não sou alienada. Eu só não dou força para o mal. Porque o mal não está vencendo porcaria nenhuma, ele está sendo exposto. É totalmente diferente. E eu sempre disse aqui, o bem não precisa de holofotes. O bem age, ó, na maciota.
O que eu aprendi a discordar, porque eu acho que o bem tem mais é que ser exposto, mas tudo bem, isso aí é uma outra questão. O mal é barulhento, sempre foi escandaloso, sempre fez questão de chamar para si os holofotes. Então, assim, nada vai ficar oculto, absolutamente nada. De 2020 para cá, uma avalanche de informações e de verdades sendo trazidas a público em todas as esferas, mas também a gente não pode deixar de falar no pessoal. Ninguém consegue mais se enganar, inclusive. Não consegue mais mentir para si. Sabe por quê, gente? Porque o tempo urge. Não dá mais tempo de ficar perdendo tempo, se enganando. Isso é fantástico. Final de uma transição planetária, né? Toda essa movimentação gigantesca, que não deixa mesmo quem está ali vivendo a vidinha normal, é impactado, gente. Quando eu falo aqui dos sintomas da ascensão, os flashes, não sei o quê, que a gente sente, dores, isso, não sei o quê, o zumbido no ouvido, aquela coisa arada toda, a gente sabe. Eles não sabem, mas isso não quer dizer que eles não sintam. Todo mundo sente. Por isso que é importante saber. Então, o ceifador é aquele que ele vem realmente para dar aquela chacoalhada, né? Para que aquele grão saudável caia, para que ele seja colhido. E é tempo de colheita, gente. Quando eu falo de semear e colher, eu uso sempre uma frase: não se preocupe com a colheita, apenas cuide das suas sementes. Uma vez lançada, é daquela semente que você vai colher, não tem mais o que fazer. Um momento, por favor. Ai, gente linda da titia. Ah, essa coisa, né, de ficar agarrado na palha. Que ele tinha comentado, eu falei agora há pouco. Muita gente, né, no começo, aquela coisa toda, aquela solidariedade. Dali a pouco, muita gente se agarrou na palha de novo. E quem se agarrou na palha, e que tá agarradinho até hoje, tá vibrando na frequência do quê? Da 3D. Não se esqueçam do áudio do Vital da semana passada, das dimensões entrelaçadas, que eu achei fantástico, onde ele fala, né, que a gente vê exatamente aquilo, por isso que tem gente que não vê o que está acontecendo. Não está acontecendo nada, não vai ver nada mesmo, porque está vibrando nessa frequência. As dimensões estão entrelaçadas, tem gente que vê tudo acontecer, tem gente que não vê nada. É o meu olhar, né? Óbvio, o olhar do observador, né, determina a realidade, impacta na realidade. É o meu olhar, é o que eu acabei de dizer. Eu estou vendo, para muita gente o mal impera, para mim não, para mim o mal está sendo totalmente exposto. Se a gente conseguir trabalhar essa questão, eu acho que a gente tem uma visão mais clara e mais honesta e mais pé no chão do que realmente está acontecendo. Muita gente continua voada, não consegue sair dessa doideira toda. Gente, o que eu vejo de vídeo sendo distribuído, vídeos de 2, 3 anos, e o pessoal continua compartilhando como se fosse agora. E isso porque lá na descrição tá falando, a partir do dia tal do tal de 2022, as pessoas nem leem que aquilo é do ano passado. Cansativo, né? Por isso que eu já não vejo mais nada. Faz é tempo. Não sabemos quantos serão ceifadores. Podem ser esses dois. Vocês veem que nesse texto de abril, ele citou 3. E eu diria que, de fato, sendo as revelações, putz, meu, aí fecha com a chavona de ouro. Por quê? Porque nós já tentamos dizer lá atrás o que era o primeiro ceifador. Ah, vocês são loucos, não sei o quê, isto. Agora, toda essa situação, tentamos falar, isto. Não há mais nada a dizer. O Vital já tinha falado isso em setembro de 2021. O que nos resta?
Até porque tudo que a gente fala, né, aparentemente não acontece nada. O que que nos resta? Eu, algumas vezes, tentando falar com as pessoas, né, próximas, eu falava assim, não sou eu quem tem que falar. Quem precisa falar vai vir, vai falar no momento oportuno. E aí isso faz total, isso casa completamente com isso que o Vital falou, né? Desse terceiro ceifador ser o próprio Apocalipse. E aqui vamos lá, né? Mais uma vez, Apocalipse significa revelação. Revelação. Tem gente que traz, né, o Apocalipse como algo trágico, né? Na verdade, todas aquelas profecias trágicas formavam ou compunham o Armagedon. Só que essa linha de tempo foi modificada ali, ó, em 2010, como o próprio Vital já nos trouxe. Torço pelo Apocalipse. Do fundo do meu coração, eu torço pelo Apocalipse. Porque, como o Vital falou, que vai ser algo tão chocante, né? Como eu me atrapalho quando eu marco as coisas. Peraí, tá, gente? Eu vou marcando, mas depois eu me perdo. Deixa eu falar por mim. Será algo tão chocante. Aliás, o que eu concluo? Que para as pessoas saírem dessa letargia, realmente tem que ser algo avassalador. E o choque vai ser muito, 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 muito grande. Por isso que faz sentido que esse terceiro ceifador seja de fato o Apocalipse. Vocês veem que tem essa questão, né, das pessoas, quando ele fala do segundo ceifador como a questão do desapego, e realmente eu vejo muitas perguntas lá nos textos dele, falando, como é que eu fico? Como é que vai ser? Porque eu vou para a quinta e as pessoas não vão. Quando ele falou aqui, logo de cara, eu ia comentar isso de qualquer jeito, mas ele também falou, quem é que garante que vai para a quinta ou não? É lógico que a gente também não vai cair na hipocrisia de se achar pouca coisa. A gente está fazendo um trabalho, só que é o que ele falou, ninguém está garantido. Agora, como é que você pode saber que as pessoas do teu entorno não vão? É aquilo que eu falei, né, aqui várias vezes. Porque fulano é mais espiritualizado do que eu. Oi? Como assim? Como é que você sabe disso? Aquele ali é menos espiritualizado do que eu. Como é que você sabe? Tu convive, tu tá dentro dele? Não, não dá para saber, minha gente. Até porque existe um grande preconceito com pessoas que têm personalidade e costumam, né, se expor de forma franca. E elas são muitas vezes taxadas de pessoas arrogantes, ignorantes, não sei o quê. Então você pode estar olhando para uma pessoa dessa achando que ela não vai, e ela é uma alma boníssima. Como você pode estar olhando para um lobo em pele de cordeiro, todo mansinho, com aquela vozinha, como é que é? Gratiluz, 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 e ser um demoninho. Então não dá para saber. Eu acredito, por isso que eu falo, o foco é o trabalho interno. Eu não tenho que me preocupar se fulano, cicrano, beltrano vão. Eu estou trabalhando para que eu vá. Porque realmente perder esta oportunidade fantástica de ir para a quinta dimensão junto com este planeta espetacular, gente, é muito desperdício. Vocês não acham? Eu tenho certeza que é. Então, outra coisa, né? Ainda na questão do desapego, né? Porque a pessoa, e se as pessoas não forem, como é que vai ser? Não sei o quê, papá. Foi o que ele falou. Quantas encarnações nós tivemos? Quantos pais, filhos, maridos, esposas, amigos, sobrinhos, vós, netos? Então tem umas perguntas. E sabe o que eu acho mais interessante? É que boa parte dessas pessoas ou são espíritas ou são espiritualistas. Como assim? Se você conhece um pouco, já leu um pouco sobre reencarnação,
ou no mínimo acompanha os textos do Vital, ou algum outro conteúdo espiritualista, você sabe que você já nasceu, já viveu em todos os lugares, viveu N situações, já teve Por mais que você ache que só teve uma centena de vidas, que sejam 100, quantas pessoas viveram com você? Você não lembra dessas pessoas. Então esse apego não se justifica. E o que traz sofrimento é o apego. Ame, ame, ame. O amor liberta. O apego machuca, maltrata. Eu diria até que destrói. Ai, Jesus, Maria e José. Santíssima Trindade, Sagrado Coração de Jesus e Maria. O ceifador provocará situações em que teremos perdas, desapegar, né, para poder desapegar. A providência divina não desampara ninguém. Eu tenho certeza que teve gente que ouviu isso aí e já ficou apavorada. Ai, porque vai acontecer tal coisa. Ai, tá vendo porque eu não falei que ia acontecer tal coisa? Tem gente que vai passar por tudo isso sem sentir absolutamente nada. E por isso que eu digo, você vai estar onde tiver que estar. Se você tiver que ser retirado de onde quer que esteja, até numa mudança assim que você fala, imagina, mas isso não estava nem nos meus planos e de repente surgiu, deu tudo certo. É porque não é para você estar ali, é para você ir para onde você está indo. A vida sempre agiu assim e vai continuar agindo. Você não vai pagar pelas escolhas dos outros. Lembra disso. Isso vai contra as leis universais, especialmente a lei de causa e efeito. Eu não posso arcar com as consequências dos erros dos outros, mas eu respondo pelas minhas atitudes. Eu estou falando isso, no mínimo, desde o áudio do Vital, no dia 2 de outubro de 2022. Mas eu até fiz uma analogia aqui, isso acho que está muito entranhado no inconsciente, por quê? O que a Bíblia fala? Porque por conta do pecado dos pais, aquela criança nasceu cega. Está aqui, na minha, graças a Deus, não está. Está na mente, está no coletivo, né? No inconsciente coletivo. Deus pune o filho dos pais pecadores. Mas eu vou te falar uma coisa, gente. Minha Nossa Senhora da Injustiça, cruz credo. Como é que tem alguém que ainda para e acredita numa coisa dessa? Para você trabalhar isso, demanda tempo. Por isso que muita gente acredita que já está pagando pelas escolhas dos outros. O que essa escolha dos outros está afetando a tua vida de verdade? Já parou para fazer um examezinho de consciência? Do que a minha vida foi diretamente afetada? Pega um papelzinho, um caderninho, canetinha, lapisinho e vai anotando. Às vezes é bom, porque a gente faz um dramalhão, uma tragédia, um dramalhão mexicano, e quando vai ver não é nada daquilo. Sofre sem a necessidade de sofrer. Mas vamos lá. Como é que é? O ceifador, não sei o que mais, porque eu escrevi aqui que nem uma médica, afinal de contas eu acabei dando umas pescadas aí, vocês devem ter percebido, que essa voz do Vital é uma coisa impressionante. A janela de tempo, eu acho interessante isso, porque de 1975, se não me falha a memória, 2025 está aberta aí, né, 50 anos, uma janela de tempo, e de 2025 o evento não passa. Coisa mais linda isso, viu, minha gente? Ai, vem de mim, evento. A gente não sabe o que é, como vem, quando vem, mas que vem, eu não tenho a menor dúvida que vem. Então, minha gente, a última página então ficou uma catástrofe, porque foi aí onde o sono pegou para valer. Com tudo isso, né? Tanto no primeiro ceifador, esse segundo ceifador, e eu acredito, assim como o Vital, que esse segundo ceifador não vai levar tanto tempo. E eu acredito que na sequência
o terceiro já chega. O que é para se trabalhar? Dentre os pilares do amor, do respeito, da compaixão, do perdão e da gratidão, eu ousaria dizer que a compaixão é a lição mais necessária. Porque a gente ainda carrega, né, algumas mágoas, algumas raivas, alguns sentimentos, né, do tipo, tentei falar, ninguém quis me ouvir. Pensa assim, gente. Putz, eu tive tempo de me preparar. Eu vivi um apocalipse paulatino. Eu recebi o apocalipse em doses homeopáticas. Eu tive tempo de assimilar, mesmo que eu não tenha visto muita coisa, porque não me interessa ver certas coisas. Eu não preciso estar bem informada. Eu não quero detalhes cabulosos. Basta informação. Eu tive tempo. Eles não terão. Tendo o tempo que eu tive, eu senti, eu sofri, eu precisei reavaliar, eu precisei ressignificar, eu precisei entender. Eu acredito que de tudo o que está acontecendo, a minha maior lição é: um dia eu já fiz o que eles estão fazendo. E aí entra a coisa de fato da compaixão e do perdão. Porque fica claro que para a vida, para as leis universais, para Deus, não existe punição eterna. E quem sou eu para condenar? Eu posso julgar para fazer, como eu já disse, o meu... para emitir a minha opinião, eu tenho que julgar e eu tenho que saber o que é certo ou errado. Isso só acontece através do julgamento. Agora, não me cabe o quê? Condenar. Vai lá saber o que eu já não aprontei nessa vida, minha gente. Vai lá saber não, que a gente no fundo sabe. Não me culpo pelo que eu já aprontei nessa vida. De jeito nenhum. Isso aí eu não faço, não. Porque eu, naquela época, eu achava que eu estava fazendo o que era certo. Com certeza a vida já cobrou. Já? Já cobrou tudo? Ou tem alguma coisinha ainda aí? Pelo amor de Deus, será que dá pra gente dar uma negociadinha? Por favor. Depois a gente conversa. Eu não me condeno pelo que eu fiz. Porque me trouxe até aqui. Se eu não me condeno e entendi que me trouxe até aqui, no mínimo eu tenho que ter essa coerência de pensar para com o outro, não é? Por mais que me afete em alguns pontos. Mas eu não gostaria de estar na pele deles. Já basta o que os espera a nível de colheita por conta dessa afronta às leis divinas. Então, se eu tenho consciência de que muitas e muitas vezes eu caminhei pela não-luz, desenvolver a compaixão é uma obrigação. Eu assisti um vídeo esses dias, é um pastor, vocês me desculpem, eu não lembro o nome dele, isso foi disseminado nos grupos a rodo, e foi um vídeo que mexeu tanto comigo, que mostrava o caso de um serial killer nos Estados Unidos, que matou mais de 40 mulheres, e aí mostrou o julgamento dele, e lá no julgamento o júri, né, as podem se expressar. Então mostrou vários familiares das mulheres que ele tinha matado, e uma falava, se eu pudesse eu te matava, a outra, se eu pudesse eu picava você inteirinho, não sei, cada um foi falando. Até que um senhor disse para ele assim, a minha vida foi muito modificada e não tem sido nada fácil por conta do Senhor. E o Senhor está me levando ao meu maior desafio, o desafio mais difícil, que é o da compaixão. Porque eu tenho, né, uma referência, eu tenho um mestre. E o meu mestre me disse que a gente precisa perdoar. E eu perdoo o Senhor. O mais fantástico desse vídeo é que enquanto aquelas pessoas
diziam a ele, né, ao bandido, impropério, xingavam, não sei o quê, ele frio e debochado. Quando esse senhor disse que o perdoava, ele chorou. A gente ainda não tem dimensão do que é isso, do que é a força do perdão, a força do amor, da compaixão, do respeito, da gratidão. A gente não tem noção do que essas forças são capazes de movimentar. Não tem. Mas nós temos essas virtudes dentro de nós. Mas todas as manipulações que nós sofremos nos levaram a desenvolver coisas que não são nossas. Um dia desses, num dos trabalhos, né, que eu faço, em grupo, o Silvio Albuquerque disse uma coisa muito certa. Quando a gente assiste novela, ou ao menos assistia, o que a gente sentia? Raiva, ódio, a gente desejava a morte. A gente queria porque queria, né, que a justiça acontecesse naquela sangria, aquela coisa. Muitas vezes a gente sentia coisas que não eram nossas. Até hoje muita gente está assim. E isso foi sendo incutido dentro de nós sem que nós percebêssemos. Então é normal você sentir ódio e desejar que aquela pessoa pague pelo que ela fez. Hoje eu não faço aquilo. Será que um dia eu já não fiz? Ou fiz até pior? Se você consegue chegar neste ponto, você se liberta de muita coisa. E isso não te torna complacente com as injustiças, mas te faz entender que você é um ser humano e aquela criatura também é. Embora tenha uns aí que eu acho que não são ser humano, não. Para mim é tudo híbrido. Mas tudo bem, são criaturas criadas por Deus, que ainda não encontraram a luz. Não pensem que eu estou dizendo isso porque eu sou um anjo de pessoa. Eu sou um anjo, isso eu sei. Mas eu ainda tenho um longo caminho. Eu jamais diria isso, por exemplo, há 2 anos atrás, há 4, 3, 2, há 1 ano, há 6 meses atrás eu não diria para vocês o que eu estou dizendo aqui agora. E eu estou dizendo de coração. Porque é isso que eu tenho aprendido ao longo desses, principalmente, 4 meses. O quanto eu aprendi. Eu já disse aqui, em 3 meses eu aprendi mais do que em 3 anos. Em 4 meses eu aprendi o que uma vida inteira não me ensinou. Hoje eu consigo entender melhor o que é compaixão. O que é esse sentimento. O que é perdão. E cada um de nós pode atingir esse entendimento. Mas não é só entender. Entender, qualquer pessoa é capaz. É praticar. Praticar. O ceifador está aí, minha gente. Isso é fato. Acredito que um terceiro chegue, né? Mais uma vez eu concordo com o Vital. Faz todo sentido do mundo. Eu acredito que se é para que um número maior de pessoas tenha a oportunidade de acordar, o negócio tem que ser power. E não há mais tempo para que venha alguma outra coisa que seja, vamos dizer assim, entre aspas, codificada. Tem que ser uma coisa direta. É isso, 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 isso. E aí as pessoas tomam as decisões delas de permanecerem vibrando no que elas vibram hoje ou de fazer o seu trabalho para se elevar e atingir aí as frequências de 5ª dimensão. Ave Maria, falei mais que a mulher do padre de novo. A mulher do padre não, a mulher do leite. Bom, se bem que tem tanta coisa errada aí que vocês sabem como é que funciona. Mais do que a mulher do leite, o homem da cobra, a mulher do Yakut. Certo, minha gente? Eu encerro por aqui. Vou deixar o link do texto do Vital. Fantástico esse texto do ceifador. Mais atemporal do que, né? Mais atual do que nunca. Um texto tremendamente atemporal. Vital, meu querido, aquele abraço forte para você, a minha gratidão sempre, a gratidão de todos aqueles que te acompanham, seja neste canal, seja em tantos outros no YouTube, seja na sua página no Face, seja em outros sites que replicam o teu material, que é valiosíssimo para quem realmente está na busca de
si mesmo. Boa semana, um grande abraço para você, meu querido, e para vocês, meus amores. Uma semana mágica, fantástica e abençoada. Quarta-feira, na leitura do texto do Vital, eu vou trazer uma novidade de um trabalho que eu vou fazer. Já dei uma estruturada legal nele, faltam alguns detalhes. Eu anuncio na quarta-feira, estejam atentos aí, tá bom, minha gente? Fiquem com Deus. Boa semana. Ninguém vai passar pelo que não tem que passar, gente. Tenho certeza absoluta disso, tá bom? Fiquem com Deus. Um beijo! Amanhã a titia volta com mais um conteúdo. Beijo, 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 beijo.